alegria estar aqui nessa manhã. Quantos estão felizes por estarem na casa do Senhor essa manhã? Amém? Glória a Deus. Amém. Eu creio que o Senhor tem uma mensagem especial para nós nessa manhã. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia junto comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 24. Evangelho de Mateus, capítulo 24. A partir do verso 39. Mateus 24, a partir do verso 37, melhor dizendo, até o 39. Quem encontrou, pode dizer um glória a Deus aí do seu lugar? Amém? Diz o seguinte: e como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio, e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Se que puder, não feche a sua Bíblia, deixa ela aberta, porque a gente vai precisar dela. Mas eu quero orar por você nesse momento, quero orar por essa palavra em nome de Jesus. Você que pode, curva a sua cabeça, feche seus olhos. Senhor, nós, mais uma vez, estamos aqui dizendo que nós amamos o Senhor, amamos a Tua presença, e pedimos que o Senhor nos envolva, mais uma vez, diante daquilo que o Senhor tem para nós nessa manhã. Pedimos que o Teu Espírito, Ele tenha liberdade completa para passear em nosso meio, para sondar os nossos corações, e no mais profundo do nosso interior, para que o Senhor traga a revelação da Tua palavra nessa manhã. Nós queremos, Deus, ser enriquecidos por tudo que o Senhor, diante de tudo que o Senhor tem para nós, nesse dia, nesse momento. Pedimos que a Tua palavra, ela venha nos encontrando de uma maneira especial e poderosa. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, o título dessa mensagem é o risco de uma vida comum. O risco de uma vida comum. Você pode dizer para a pessoa do seu lado: olha, o risco de uma vida comum. O risco de uma vida comum. Porque a gente está propondo esse tema nessa manhã. Porque quando nós olhamos para aquilo que nós acabamos de ler, nós observamos algo que acontece dia após dia na caminhada de todas as pessoas. O texto fala que a vinda do Filho do Homem será como os dias de Noé. E como eram os dias de Noé? A Bíblia diz que os dias anteriores ao dilúvio, as pessoas comiam, elas bebiam, elas se casavam, elas se davam em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Então, o título dessa mensagem vai de encontro a essa urgência para nós nesse tempo, de nós olharmos para essa era, olharmos para tudo que nós vivemos e estarmos focados naquilo que também está por vir. Porque o risco de uma vida comum é nós não observarmos aquilo que vai acontecer daqui a um tempo, e nós não sabemos quando, mas certamente acontecerá a vinda do Filho do Homem de Deus. Todos creem que isso é real e vai acontecer? Nós cremos nisso. Isso é algo imprescindível para todo cristão na sua caminhada. E quando eu olho para esse texto, eu começo a pensar sobre isso, porque todos viviam a vida comum ali, todos estavam nas suas rotinas, todos estavam cumprindo as suas tarefas, até que um dia Noé entrou na arca. Só que isso aqui é muito emblemático, porque ele estava fazendo algo que ninguém estava fazendo. Então, Noé vivia em um tempo comum, mas com uma motivação em comum.
Ele se movia diante de algo que ninguém estava ouvindo para realizar no seu tempo. E nesse lugar ele era taxado como alguém totalmente louco, alguém que tinha pirado. Poderia ser uma das expressões, e vamos ser sinceros, talvez nós poderíamos ser essas pessoas que falariam algo a respeito de Noé, vendo o que ele estava fazendo. Só que o interessante também é que nesse tempo, a Bíblia também nos fala, se nós olharmos com calma, lá no tempo de Noé, até a Bíblia narrar sobre ele, que nunca havia chovido sobre a terra. Então, também é muito interessante que aonde ele morava, a geografia dele era extremamente distante do mar. Então, ele estava fazendo algo que não fazia sentido no lugar que ele vivia e para o tempo que ele vivia, porque longe do mar e nunca havia chovido. Vocês concordam comigo que isso não é muito estranho? Só que o ponto aqui é o seguinte: tem coisas que Deus vai nos chamar a fazer que não vão fazer sentido para as pessoas que estão ao nosso redor e para aquilo que nós estamos vivendo no momento presente. Vocês conseguem me entender nessa manhã? Tem muitas coisas que Deus vai nos chamar para fazer que não cabe na racionalidade humana e também no ambiente que nós estamos inseridos. Só que eu tenho aprendido algo nesse pouco tempo de jornada com Deus, é que Ele sempre está nos convidando a viver em uma vida de fé e obediência, e não de razão e compreensão. Porque primeiro nós obedecemos, para que depois nós possamos entender o que Ele está fazendo. Faz sentido? E andar com Deus é isso, porque Evangelho não é razão, Evangelho é revelação. Evangelho é sobre nós estarmos diante de Deus e buscarmos perceber o que Ele quer nos revelar, o que Ele quer nos entregar, para que nós possamos nos assemelhar, nós possamos nos achegar à realidade que Ele quer imprimir na nossa vida, Ele quer imprimir no nosso contexto. Então, repito, Noé, ele vivia num dia comum, mas a motivação dele era incomum. Por isso o título nessa manhã, o risco de uma vida comum. Porque nós somos pré-programados a fazer o que todo mundo está fazendo, a comprarmos coisas que nós nem precisamos, porque anúncio toda hora chega no nosso Instagram ali. Eu não sei você, mas eu já falei isso com a minha esposa. Às vezes eu estava falando de golfe um dia com ela, e às vezes eu gosto de pesquisar umas coisas nada a ver, para eu aprender algo que eu não sei. E aí, do nada, passou-se uns minutos, eu fui abrir o Instagram e apareceu um anúncio de golfe. E eu nunca pesquisei golfe no Instagram, mas é porque já há uma programação para que o celular possa ouvir aquilo que a gente está falando, para nos apresentar, para nos instigar a ver algo diferente e consequentemente comprar. Ou seja, nós somos levados a sermos uma geração consumista. Nós perdemos tempo com coisas que não tem nada a ver com o nosso propósito. E na cabeça de muitos, no tempo de Noé, ele estava perdendo tempo com algo que não tinha nada a ver com a geração que ali estava vivendo seus dias. Só que eu aprendo uma coisa muito interessante, e nós precisamos firmar isso no nosso coração nessa manhã. Todo mundo estava vivendo por algo que era temporal, mas Noé estava vivendo por algo que era atemporal. E a igreja é chamada a viver nesse lugar, aonde pessoas comuns não vão entender aquilo que o céu está comunicando nesse tempo. E por isso há um grande risco de nós vivermos uma vida comum, porque a vida comum, ela não vai nos permitir chegar naquilo que é ideal que Deus tem para nós, para esse tempo, para essa era, para essa geração. Então, o grande segredo é que nós precisamos viver nessa terra com os olhos fixos na eternidade, porque tudo que não é eterno será eternamente inútil. Eu vou repetir: tudo que não é eterno será eternamente inútil. Deixa eu te falar uma coisa: a sua família é eterna, por isso você precisa se dedicar completamente para ela. A igreja é eterna, por isso você precisa se dedicar completamente a ela. A sua vida é eterna, por isso você precisa se comprometer completamente com ela, porque Cristo quer se comprometer com você. E é por isso que você precisa estar totalmente atento àquilo que Ele quer fazer na sua vida, e Ele quer fazer através de você, porque a vida, ela é muito mais depois dessa do que essa.
A vida é muito mais depois dessa do que essa. Aqui é apenas uma fração bem pequena da eternidade, mas é o que vai definir o nosso acesso à direita de Deus. E Noé, ele consegue entender isso muito bem. Então, o que eu aprendo com ele aqui nesse primeiro momento já é que o comodismo, ele vai nos levar a um lugar de inutilidade e sem relevância para a nossa geração. Noé, ele não se acomodou com as críticas, ele não se acomodou com as palavras que vinham contrárias ao seu coração, porque o que movia ele não era o tempo presente, mas eram palavras que vinham direto do trono de Deus. Deixa eu te falar uma coisa, o que vai fazer você superar todos os desafios da sua vida, não é o que as pessoas estão dizendo, não são o que as críticas estão chegando ao seu ouvido, mas é aquilo que Deus está dizendo ao seu respeito, é aquilo que Ele quer fazer para a sua vida. Você crê nisso nessa manhã? Então, Noé, ele não se acomoda, ele sai de um lugar de comodismo, porque ele entendeu que comodismo é uma vida inútil e sem relevância para a sua geração. Então o ponto aqui não é sobre nós sermos relevantes para nós nos destacarmos, mas é para que eu e você possamos nos tornar uma plataforma ideal para que Deus possa repousar com a sua presença, para que Ele possa repousar com os seus decretos, com as suas vontades e com os seus anseios. Porque somente assim nós vamos viver uma vida inspiradora e sobrenatural. Noé nos aponta isso. Ele fez o que ninguém estava fazendo, e o resultado dele foi completamente diferente do que toda a nação, não somente o povo que morava com ele, mas toda a terra. E a Bíblia está nos dizendo em Mateus, que a vinda do Filho do Homem será como os dias de Noé, porque Noé viu o que ninguém estava vendo. O ponto é esse, ele viu o que ninguém estava vendo, ele ouviu o que ninguém estava ouvindo. Então eu e você precisamos estar à frente do tempo presente. Deus está nos chamando a sermos um tipo de povo que se move além do estado atual, além do momento presente. Nós projetamos para o futuro, mesmo estando agora, aqui, nesse exato momento, porque nós vamos falar sobre coisas que as pessoas ainda não estão discernindo, mas o Pai está nos dizendo, amém? Nós vamos manifestar intenções e vontades de Deus que as pessoas ainda não conheceram, mas nós estamos à frente do tempo, e não é sobre nós nos destacarmos e as pessoas olharem para nós e levantarem o nosso nome, mas é para que elas possam conhecer aquilo que Deus Ele quer realizar nesse tempo, aquilo que Deus Ele quer fazer na nossa vida, aquilo que Ele quer imprimir na nossa história. Então o ponto é ver o que ninguém está vendo, ouvir o que ninguém ainda ouviu. Noé, ele só é livrado da morte junto com a sua família, porque ele se antecipou diante de algo que Deus estava comunicando para ele anteriormente. Então, pessoas que se antecipam na sua jornada vão poder triunfar sobre o tempo da adversidade. Você está comigo nessa manhã? Porque tudo que Deus quer revelar ao nosso coração é para o nosso benefício, é para que nós possamos ter uma jornada segundo a qual Ele já projetou para a nossa história. Então, por isso que Ele requer de nós um lugar de atenção relacional, porque ali, nesse ambiente, nós vamos discernir a sua voz e vamos entender aquilo que Ele vai manifestar posteriormente, só que nós já estamos nos preparando anteriormente. E aí, isso vai definir o nível de relevância que nós vamos ter nessa temporada. Discernir a voz do Senhor, entender bem o que Ele está dizendo, vai definir qual é o nível de relevância, qual é o nível de maturidade, qual é o nível de acesso que Deus vai nos dar diante de pessoas, para que nós possamos ser uma voz, para que nós possamos ser um lugar aonde as pessoas possam olhar e se sentirem aconselhadas e se sentirem seguras, porque
Deus está comunicando algo que ninguém está discernindo, mas eu e você vamos começar a entender aquilo que Deus está dizendo a nosso respeito. Quantos creem nisso? Quantos estão aqui para receber isso nessa manhã? Nós vamos nos tornar um lugar onde Deus vai confiar em nós. No devocional de hoje, que nós estamos fazendo, anual, foi muito interessante porque lá no livro de Ageu, a Bíblia fala sobre um homem que estava sofrendo muitos ataques e muitas pressões, e ele estava ali um pouco amedrontado e um pouco balançado, porque grandes eram os ataques contra ele. Eu esqueci agora o nome desse homem, eu sei que é com Z, Zorobabel, isso, eu não queria falar para não errar, Zorobabel. Gente, vocês estão alinhados no devocional, amém? Glória a Deus. E foi muito interessante, porque a Bíblia fala, e esse devocional, ele traz o seguinte relato, que ele está se colocando em um lugar de desconforto, em um lugar de pressão, em um lugar de ataques, e parecia que tudo que ele estava fazendo estava errado, mas veio um profeta diante dele, chamado Ageu, para confortar o seu coração e dizer que ele estava completamente alinhado com a vontade do Senhor para a sua vida naquele tempo. O ponto é esse: muitas das vezes, para cumprir aquilo que Deus tem para a nossa vida, os momentos serão extremamente desconfortáveis, vão surgir levantes de lugares que a gente fala, não tem nada a ver com aquilo que Deus tem para mim, mas o devocional estava falando que tudo isso é usado para que Deus possa moldar o nosso caráter e definir o nível de perseverança que nós precisamos ter nesse tempo. Então fique tranquilo, quando as pressões vierem sobre a sua vida, Deus está querendo aperfeiçoar seu caráter, e Ele está querendo elevar o seu nível de maturidade, e criar em você ainda mais perseverança, porque nós não nos movemos por esse tempo, nós não nos movemos para que a nossa vida se esgote em talvez 90 anos, não, nós estamos nos movendo por algo que é eterno, e as pressões do tempo presente são usadas para que Deus possa aperfeiçoar o seu caráter em nós, nessa vida. Vocês creem nisso? Então Deus, Ele quer nos moldar, e diante desse lugar, nós podemos falar sobre 4 pontos, e o primeiro ponto é uma pergunta: como eu e você podemos vencer a irrelevância? Como vencer a irrelevância? Porque se Deus está nos chamando a um lugar de nós sermos parceiros dEle, de nós discernirmos o que Ele está dizendo, consequentemente então, imprimirmos as suas vontades, eu preciso entrar em um lugar. Se todo mundo está fazendo coisas que não tem nada a ver com o Senhor, como que eu venço isso? Então a primeira pergunta é essa: como vencer a irrelevância? E a resposta está no que nós lemos, e vai estar ainda mais no que nós vamos propor aqui agora nesse momento. A primeira coisa é nós olharmos para o fim dessa era. Nós vencemos a irrelevância olhando para a vinda do Filho de Deus, Jesus Cristo, porque eu e você temos prazo de validade aqui. Então nós precisamos estar focados na volta do Messias. Se eu e você temos prazo de validade, se o nosso tempo aqui vai acabar, nós precisamos estar focados naquilo que virá, porque os olhos voltados para aquilo que o Senhor fará, vai moldar a minha vida, me preparando para aquilo que Ele vai realizar. E 2 Tessalonicenses 1 nos serve muito bem diante dessa mensagem também. Você que pode, 2 Tessalonicenses, a partir do versículo 8, a Bíblia diz o seguinte: Ele punirá os que não conhecem a Deus, e os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Eles sofrerão a pena de destruição eterna, a separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Isso acontecerá no dia em que Ele vier para ser glorificado em seus santos e admirado em todos os que creram, inclusive vocês que creram em nosso testemunho. Conscientes disso, oramos
constantemente por vocês, para que o nosso Deus os faça dignos da vocação e com poder cumpra todo o bom propósito e toda boa obra que procede da fé. E o verso 12, 2 Tessalonicenses 1, termina dizendo: assim, o nome de nosso Senhor Jesus será glorificado em vocês, e vocês nele, segundo a graça de nosso Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. O que está acontecendo aqui nesse texto que nós acabamos de ler? É uma carta do apóstolo Paulo que carrega quase 40% de uma mensagem escatológica. O que é uma mensagem escatológica? É uma mensagem que fala sobre a vinda de Cristo. Escatologia é isso, falar sobre o fim dessa era, não a destruição de todo mundo, mas o fim do tempo presente, para um novo tempo sendo inaugurado. Então o apóstolo Paulo, ele gasta quase 40% da sua escrita para falar sobre a volta de Cristo para essa igreja reunida em Tessalônica. E aí ele tem um propósito diante dessa mensagem de falar algumas coisas, como tais: encorajar a se manterem firmes na palavra. Ele fala para eles assim: olha, é necessário vocês se manterem firmes na palavra, no evangelho. Outra, suportar as perseguições, porque ali eles eram perseguidos para serem maltratados e até ceifados nas suas vidas. Outro ponto que ele fala é para eles combaterem as heresias, também para que eles pudessem ficar firmes diante da crise econômica. Será que a gente vive tempos muito diferentes do que esse que o apóstolo Paulo estava escrevendo? Eu acho que não. Ele falava o seguinte também: olha, vocês têm que trabalhar com fervor pelo seu próprio sustento. Ele está dizendo em outras palavras: eu não quero gente mesquinha que não é trabalhadora. Vocês precisam correr atrás do seu sustento, vocês precisam ser trabalhadores, vocês precisam ser dedicados. E ele estava falando também, ele falava também sobre nós estarmos preparados para a vinda do Senhor. Então ele estava dizendo o seguinte: olha, a vinda do Senhor é tão importante quanto tudo isso que vocês estão enfrentando agora. As crises, as dificuldades, os levantes, os inimigos, as perseguições, as críticas, tudo isso é importante, mas ainda mais importante é a vinda do Senhor, é a vinda do Messias. Diante disso, os versos que nós lemos aqui então, eles vão nos auxiliar em algumas coisas, porque a primeira coisa é que no grande dia, Jesus será glorificado nos santos, que é a sua igreja. A Bíblia está dizendo isso, e isso para mim é extremamente incrível, que Ele será reconhecido em glória através da sua igreja. Então, a forma como nós vivemos vai preparar o ambiente para que o Senhor seja glorificado no meio de todos os homens, no meio de toda a humanidade. Só que ela está dizendo que nós vamos glorificar a Ele na sua segunda vinda. Só que isso nos dá um alerta para que eu e você possamos glorificar a Cristo no tempo presente também, nesse tempo. E o texto fala que nós precisamos estar diante da face do Senhor no verso 9. Eu e você precisamos estar diante da face do Senhor, porque diante da face do Senhor é estar diante desse lugar de conhecimento de quem Ele é, para que nós possamos apresentar Ele ao mundo. Paulo, ele está falando que Cristo será glorificado nos seus santos e será admirado em todos os que creram. Isso significa que o nosso papel é causar admiração nas pessoas por quem Cristo é na nossa vida. O ponto aqui é esse: as pessoas devem olhar para nós e se admirarem, não por nós, mas por quem Cristo era em nós. E a pergunta é: as pessoas estão se admirando através do seu nível de vida nesse tempo? Porque o papel da igreja é esse: trazer glória ao Senhor através dos nossos dias. Quando a Bíblia está falando de nós glorificarmos a Ele, é sobre as pessoas reconhecerem aquele que tem em si grande valor. Precisam olhar para nós e verem que o Senhor Jesus tem grande valor através da nossa vida. E quando fala das pessoas admirarem a Ele, é sobre todos os olhos se voltarem para Ele com extremo zelo e com grande temor.
Esse é o papel da igreja, esse é o nosso papel. As pessoas olharem para nós e se admirarem por quem Deus é, e verem que Ele tem grande valor. Essa é a nossa tarefa, pois o verso 12 está nos afirmando isso. O nome dele será glorificado em nós, ao passo que isso revela que nossa glória está nele, ou seja, nós devemos apontar para ele. A nossa vida deve ser uma vida vertical, onde nós apontamos para quem Cristo é, porque o ponto aqui é esse: nós não trabalhamos para impressioná-lo, nós trabalhamos para que nós possamos encontrar a Ele, e aí a partir desse lugar de encontro com o Senhor, nós vamos apresentar Ele ao mundo. As pessoas verão quem Ele é através das nossas vidas. Então nós precisamos da motivação correta aqui, porque é assim que o reino funciona. A dinâmica é sobre aquele que entende que deve entregar primeiro. A eficiência da nossa vida está nesse lugar de apresentá-lo. Não é sobre o quanto você conquista, mas é sobre o quanto que você renuncia. Nesse tempo, quais são os seus níveis de renúncia, para que o Senhor seja encontrado através da sua vida? Precisamos pensar sobre isso. Queremos então que o Senhor, Ele se apresente através de nós, mas o ponto é, o que eu e você estamos renunciando? Será que os palavrões ainda continuam constantes na nossa boca? Será que as críticas, elas ainda continuam na nossa fala? Será que a forma com que nós olhamos para as pessoas ainda não se modificaram, e nós não estamos olhando com compaixão, tendo paixão pelas vidas, tendo amor por aqueles que ainda não foram encontrados? Ou será que a nossa fala é, não, é assim mesmo, o mundo está perdido? Deixa eu te falar uma coisa, eu e você temos a solução do mundo, amém? Nós temos a solução, nós temos a mensagem que pode transformar tudo. Então, a pergunta é, qual é o nosso nível de comprometimento com essa mensagem que é revolucionária e pode mudar todas essas coisas? A pergunta é essa. Qual é o nosso nível de envolvimento? Porque nós precisamos de autoridade, e a autoridade não vem por aquilo que nós conquistamos, mas vem sim por aquilo que nós renunciamos, porque toda grande conquista, ela é precedida por grandes renúncias. Então, qual é o seu nível de entrega? Qual é o seu nível de renúncia? Qual é o seu nível de abnegação para si mesmo? Nesse lugar, nós precisamos aprender algo. Nós não devemos querer uma vida medíocre, porque mediocridade é o lugar onde sonhos pararam de ser gerados, visões se tornaram turvas, perspectivas foram rompidas, e o anseio pela eternidade foi esquecido. Mediocridade é isso, quando nós nos confortamos com o tempo que nós estamos vivendo, e nós não estamos com os nossos olhos cravados na eternidade. Então, nós precisamos sair desse lugar de irrelevância. E como nós vencemos isso? Deixando de ter uma vida medíocre. E aí nós podemos ir para o nosso segundo ponto. E o segundo ponto fala sobre um coração humilde. Fala sobre nós temos um coração humilde. E em esse lugar nós aprendemos com Jesus. Jesus, Ele poderia ter descido da cruz. E as pessoas desafiaram Ele a fazer isso. Irmãos, entenda uma coisa, aquilo que é desafio dos homens e aquilo que é propósito de Deus. Ele poderia ter feito, mas Ele não fez, porque não era o propósito Ele realizar aquilo. Então, é por isso que nós precisamos discernir o que Deus está dizendo, porque senão a gente vai ser levado a conduzir a nossa vida por aquilo que as pessoas estão dizendo, e a gente está achando que isso é palavra de Deus, mas muitas das vezes tem aparência de palavra de Deus, mas não é verdadeiramente a sua intenção para a nossa vida. Ele poderia ter feito isso, Ele não fez isso. Qual é o exemplo de humildade de Jesus? Pegando uma bacia e uma toalha e falando assim, olha, se assentem porque eu quero lavar os pés de vocês. O ponto é, será que nós estamos preparados para estar nesse lugar de humildade? Aonde as pessoas não estão nos vendo, e muito pelo contrário, eu e você, olha, nos dobramos diante delas e dizemos, eu quero te servir. Eu não quero que você me sirva. Sou eu que quero te servir. Jesus, Ele pega uma bacia e uma toalha. Ele está nos ensinando algo, que a humilhação é o único caminho. É o único caminho.
Somente a humildade vai impressionar quem Deus é. Não é o trabalho que nós executamos, mas é sobre o coração por trás do serviço que nós estamos realizando para Ele. É sobre o coração. Por isso que Isaías vai dizer, e depois Jesus replica essas palavras: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Não adianta nós levantarmos as nossas mãos e as nossas vozes, se o nosso coração ele não está se dobrando diante daquele que nós estamos nos reverenciando. Então é necessário ter um coração correto, para que aí sim eu e você possamos ter a experiência certa. Porque eu tenho aprendido algo: o que é muito precioso não é facilmente encontrado. Não vai ser facilmente encontrado, porque tem que nos custar. Vai ter que nos custar, porque Deus não quer que nós entreguemos uma liturgia a Ele, e sim todo o nosso coração. Não é só a performance, mas é tudo que está aqui dentro, de ruim. Você fala: Senhor, está aqui, por favor, me mude, eu quero ser como o Senhor é. Não é sobre uma adoração mecânica, mas é sobre um coração transformado, que libera uma adoração, que toca o seu coração, e em resposta, Ele vai nos entregar a sua presença. É isso que Ele está esperando de nós. Por isso que a Bíblia diz que Noé, e nós começamos falando de Noé, a Bíblia fala que ele andou com Deus. Isso aqui me provoca demais. A Bíblia está dizendo que Noé andou com Deus. Eu fiquei me perguntando: Deus, será que o Senhor poderia escrever algo ao meu respeito, como o Senhor escreveu a Noé? E Wesley Avelar andou com Deus. Começa a imaginar isso agora. Faça essa pergunta para você. Será que ele poderia escrever ao seu respeito, dizendo assim: Jean andou comigo, e Claudinha andou comigo, e o Gilmar andou comigo, e o Danilo andou comigo? No grande dia, nós estamos falando sobre a vinda, nós estamos com os olhos na eternidade. Será que lá o Senhor vai poder, junto conosco, olhar para toda a nossa trajetória e dizer: olha, você andou comigo? Estão comigo nessa manhã? Vocês percebem o quanto isso é profundo? Por que Noé ouviu o que ninguém estava ouvindo? Por que ele fez o que ninguém estava fazendo? Porque ele estava andando com o Senhor. E quem anda com Deus não fica perdido na sua jornada, porque sabe em quem tem crido e sabe que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo que pedimos, pensamos ou imaginamos. As pessoas estão construindo coisas temporais, mas o Senhor está construindo algo que é eterno. E eu não sei você, mas eu quero aquilo que não pode acabar com o tempo presente, mas que vai perdurar de eternidade em eternidade. Noé, ele estava andando com Deus. Adão e Eva também andaram com Deus, mas apenas por um período. Eles pararam de andar com Deus porque eles pararam de ouvir e obedecer a Deus. E meus amigos, deixa eu te falar uma coisa, deixa eu te provocar: se você não tem capacidade de obedecer a sua liderança, como que você vai obedecer ao Senhor, aquele que você não vê? Porque a Bíblia diz que se nós não conseguimos amar o próximo, aquele a que vemos, como nós vamos amar o Senhor, a quem não vemos? Então perceba que o Senhor vai te colocando em níveis pequenos, para te colocar em níveis maiores. O que o Senhor quer de nós é uma coisa somente: submissão. Porque é assim que nós andamos com Ele. Só que nesse lugar de Adão e Eva no jardim, eu fiquei me perguntando um dia: Deus, por que o Senhor colocou aquela árvore lá? Se o Senhor sabia que ia dar ruim, que ia dar problema, e deu problema, a Bíblia nos conta isso em Gênesis. É porque Deus não faz o jardim à prova de filhos. Eu vou repetir para você pegar isso nessa manhã. Deus não fez o jardim do Éden à prova de filhos, porque Ele sempre vai nos colocar em um lugar de risco, porque Ele quer que nós queiramos estar com Ele. Você está comigo nessa manhã? Deus, Ele não está te pedindo algo demais. Ele está falando: se você não quiser, está tudo bem, mas se você quiser, a minha presença está disponível para você. E eles pararam de andar com Deus, porque eles pararam de ouvir a Ele.
Não foi porque Deus disse algo novo, mas é porque eles não permaneceram naquilo que Ele já tinha dito. De tudo vocês podem usufruir, menos dessa árvore. Então a minha pergunta é: quais são as palavras que Deus já disse para você, que você ainda não conseguiu permanecer nelas, para que Ele possa te liberar novas palavras, para que Ele possa te dar novos acessos? E eu quero te ajudar, para que a gente consiga alcançar esse lugar. Nós vamos para o nosso terceiro ponto, e ele se chama: precisamos de marcas. Nós somos marcados porque Cristo também foi marcado, e isso vai nos identificar com Ele. Olha só, isso aqui é muito legal. Quando Jesus ele ressuscita e ele está aparecendo ali, está igual o Harry Potter, né? Colocando uma capa e aí ele desaparece. Depois ele tira a capa e aparece. Não foi muito boa essa interpretação. Acho que o Harry Potter já é antigo, né, gente? Todo mundo conhece esse filme aqui, não é verdade? Todo mundo conhece esse filme. Mas ele consegue ficar invisível. E Jesus ele fazia isso. Ele aparecia e desaparecia. Ele estava na mesa ali com 2 discípulos no caminho de Emaús. Quando ele se revela, ele some. Ele estava gostando de fazer isso. A verdade é que ele sempre pode fazer isso. Ele pode continuar fazendo isso. Ele aparece a Paulo e some. Ele aparece a Estevão e também some. A Bíblia nos dá vários relatos disso. E é interessante que quando ele depois da ressurreição, ele começa a aparecer ali por um curto período aos seus discípulos. Quando ele chega para Tomé, porque Tomé está duvidoso se de fato ele tinha ressuscitado, o que ele mostra para Tomé? São as chaves do inferno que ele tinha pegado? Não. Ele mostra para Tomé: Tomé, aqui estão as minhas mãos. Veja por você mesmo as minhas marcas. E o que acontece? Tomé é convencido de que de fato ele tinha ressuscitado. Sabe o que eu estou querendo dizer com isso? É que quando as pessoas verem as nossas marcas, elas vão começarem a acreditar em quem Cristo é. Ele não está pendurado no madeiro, mas Ele está vivo, assentado à direita de Deus. Porque as marcas vão dizer o que nós estamos vencendo. Vamos lá, você está comigo nessa manhã? Eu quero te dizer que as suas batalhas, elas não vão te vencer, mas você vai vencer sobre elas. Porque Deus tem algo especial no meio da sua angústia, te fazer prevalecer sobre elas. Porque as marcas vão te dar autoridade para que você libere palavras do céu, dizendo: olha, eu venci, você também pode vencer. Aquilo que Deus está te marcando, está te apontando um caminho, porque não somente está falando do que você está conquistando, mas também está apontando para onde você está indo. Marcas são como os mapas de Deus na nossa vida, para nos dizer para onde nós estamos indo, não somente o que nós vencemos, mas para onde nós estamos nos achegando. Por isso, o Evangelho, ele não é atrativo, ele é ofensivo, porque vai nos custar. O Evangelho nos custa a nossa razão, a nossa vontade de nos irarmos, a nossa vontade de não queremos nos posicionar, mas é necessário se posicionar. O Evangelho ele é custoso. Mas quem entender isso, terá um testemunho que vai ecoar por toda a eternidade. E isso é interessante demais, porque eu estou me lembrando de Eliseu. Eliseu, a Bíblia fala em um momento, no Antigo Testamento, que havia, o seu túmulo ali, e ele estava aberto, e o povo, na cidade onde Eliseu foi sepultado, estava enterrando um homem, estava preparando ali o velório para o sepultamento, e aí a cidade começa a ser invadida por um povo inimigo. Presta atenção nisso aqui, que isso aqui é muito interessante. Começa a ser invadida por um povo inimigo, e aí eles pegam um defunto e jogam de qualquer jeito lá no sepulcro de Eliseu, e aí eles fogem, porque, pega isso aqui em nome de Jesus, inimigos estão vindo contra eles. Na mesma proporção que o defunto bate, morto, defunto, ele levanta vivo, e ele também sai correndo, porque tinha um povo inimigo querendo atacar eles. Ele falou assim: olha, eu já morri uma vez, eu não quero morrer pela segunda vez. Só que o interessante é isso, eles estão ali fazendo um culto fúnebre, vamos dizer assim, para enterrar alguém que tinha morrido. Só que no meio de um velório, de um sepultamento, uma invasão acontece. Deixa eu te falar uma coisa: tem invasões nas nossas vidas que vêm contra nós, para que o Senhor possa ressuscitar aquilo que já morreu há muito tempo na nossa história. Você está comigo nessa manhã?
Tem ataques que vêm sobre nós, para que só seja um meio, para que o Senhor possa fazer algo ressurgir, que já morreu há muito tempo na nossa vida. E isso é fantástico demais, porque todo mundo estava preparado para quê? Para enterrar aquele homem, só que o céu estava preparado para ressuscitar aquela vida. Deixa eu te falar uma coisa, se o céu determinou algo para a sua história, ninguém é capaz de enterrar aquilo que Ele disse que ainda não morreu para a sua vida, amém? Você está comigo nessa manhã? Por isso que nós precisamos de marcas, porque se o Senhor nos marcar, nós estaremos autorizados para fazer aquilo que ninguém está fazendo nesse tempo. E não importa se as pessoas não mais acreditarem, todo mundo naquele sepultamento não mais acreditava, mas o céu disse: não está acabado. E são os ossos de um homem morto, porque o testemunho dele continua ecoando pela eternidade. Deixa eu te falar uma coisa, a nossa vida vai passar, as pessoas não vão mais falar sobre nós, mas aquilo que nós estamos fazendo agora está encorajando aqueles que estão vindo após nós. E é por isso que nós lutamos, é por isso que nós estamos aqui, é por isso que nós servimos a Jesus. Porque existem pessoas que vão se beneficiar através do nosso testemunho de fé. Então, precisamos alcançar esse lugar de entrega radical. Porque aí nós vamos para o nosso quarto e último ponto. Para que nós possamos nos levantar como pais dessa geração. Eu e você precisamos nos levantar como pais dessa geração. Por que eu digo isso? Porque pais resolvem problemas, eles apontam o caminho, eles provêm sustento, são conselheiros e promovem o reino. Pais resolvem problemas. Deixa eu te falar uma coisa, eu e você somos solucionadores de problemas e não causadores deles. Tem gente que só causa mais problema no meio da confusão. Não, você tem que ser alguém que se levanta e dizer assim: olha, eu sou uma voz. Você não vai dizer o que as pessoas estão dizendo, não, você vai dizer aquilo que o céu está dizendo. Eu me lembro quando eu me colocava em enrascada com os garotos da rua ou na escola, e eu falava: pai, eu arrumei problema. Eu chegava em casa e ele sempre tinha uma palavra de direção: cara, vem cá, senta comigo que eu vou te ensinar. Ele me dava um caminho, e o meu coração atribulado logo se acalmava. Por quê? Pai sempre tem destino para traçar para a vida do filho. Quantos creem aqui que tem um pai eterno? Nós precisamos estar nesse lugar de ouvir a sua voz, porque Ele sempre tem solução para os nossos problemas. Pai é aquele que resolve e não dificulta. Nós olhamos para José, por exemplo, e nós pensamos na sua vida. Lá em Gênesis, no capítulo 45, quando ele já se revelou aos seus irmãos, e eles ficam desesperados, mas extremamente alegres, mas também atordoados, porque ele fala: o que nosso irmão vai fazer com a gente, porque ele não morreu, ele está vivo. E aí ele fala para eles o seguinte: olha, vocês me feriram, mas o Senhor converteu isso em bem, porque aqueles que andam com o Senhor entenderão que os ataques que vêm sobre a sua vida não são para te paralisar, ou para depois você se vingar, mas é para você se tornar um caminho de cura para aqueles que estão perdidos e não fizeram o mesmo com você. E aí ele diz ainda para eles: olha, foi para bem que o Senhor fez isso, e o próprio Deus me colocou como pai de Faraó. José fala isso para os seus irmãos: olha, foi o próprio Deus que me colocou como pai de Faraó. José, ele se torna pai de Faraó. Isso aqui é muito legal. Ele se torna pai de Faraó, porque primeiro, eu aprendo algo aqui: é Deus que nos promove. Você crê nisso? É Deus que nos dá acesso, é Deus que nos insere, é Ele que nos coloca. José está dizendo assim: olha, foi o próprio Deus que me colocou sobre pai de Faraó. Porque em um tempo de caos ali, onde ninguém tinha uma palavra, ele se levantou como uma voz e disse: olha, Faraó, fica tranquilo, porque o meu Deus já me disse o que nós precisamos fazer, e o intuito aqui agora é esse, vamos fazer dessa maneira. Primeiro então, quem tem uma voz entende que é Deus que o promove. E segundo, precisamos entender algo importante aqui também: é que quem se promove não tem cobertura e uma hora morre. Então, não se coloque nesse lugar, deixe que Deus te coloque nos lugares que Ele tem para você. Não force acessos, espere o tempo de Deus. Deixe Ele te conduzir, deixe Ele fazer na sua vida.
Não busque a sua autojustiça, mas busque a promoção do reino. E deixa eu te falar uma coisa, Deus nunca está atrasado, Ele sempre está no tempo perfeito dEle, amém? Quantos creem nisso? Ele nunca erra os seus movimentos, porque nós aprendemos algo aqui: tempos conflituosos são moldes para a nossa posição de governo e autoridade. Governo entre os homens e a autoridade do céu, legalidade do céu, para que nós possamos fluir de maneira sobrenatural. Então, nós precisamos ficar tranquilos, porque tem coisas que são aparentemente ruins, mas elas estão sendo usadas para que Deus possa nos colocar no nosso propósito, e nós possamos romper junto com Ele. E é interessante, porque olhando para José, eu penso sobre algo também. Faraó começa a chamá-lo de Zafenate Paneia, um bom nome aí para filho, se você quiser. Eu não vou usar o nome no meu filho não, desse aqui não, mas se você quiser, é um bom nome. Zafenate Paneia. Faraó começa a chamar José desse nome. Só que qual é o significado desse nome? Isso aqui é muito interessante. Depois de tudo que José fez, e eles viram que de fato o Senhor estava com ele, esse nome significa Deus fala e Deus vive. Porque diante de todo o caos, o Senhor quer nos levantar para que nós possamos ser um lugar em que as pessoas possam olhar e ver que, olha, de fato, o Senhor está no meio deles e Ele vive no meio desse povo. Por isso que nós estamos falando sobre nós trazermos glória ao Senhor através das nossas vidas. É as pessoas verem aquilo que Deus está realizando através de nós. Porque José, ele alcançou esse lugar, porque ele não se moveu diante de negócios terrenos, mas de negócios eternos. Porque ele entendeu que o tempo presente tem prazo de validade, mas aquilo que é eterno é imensurável, incalculável e nunca vai se esgotar. Ele remiu toda a terra aonde ele foi gerado. Deixa eu te falar uma coisa, eu e você precisamos remir os lugares inóspitos que Deus tem nos plantado nesse tempo. Se coloque de pé no seu lugar, eu convido o louvor. Há um convite de Deus para nós, e o convite de Deus não é estarmos em um lugar, nós já estamos nos lugares que nós deveríamos estar, é o entendimento nesse lugar. E qual é o entendimento nesse lugar? É entendermos o que Deus quer de nós, aonde Ele já nos plantou, é o que nós vamos gerar no lugar que Ele tem nos proporcionado. Assim como Noé, ele estava na geografia dele, e tem gente esperando mudar de lugar, mudar de geografia, para que ele possa viver aquilo que Deus tem para a sua vida. Não, deixa eu te falar uma coisa, o projeto de Deus começa exatamente onde você está hoje, amém? Você não precisa de uma geografia nova, você precisa de uma convicção nova, você precisa de um novo entendimento dentro do seu coração, que vai te mover para um destino glorioso. Noé, ele entendeu isso. A mensagem de Paulo para aquela igreja em Colossos era essa: olha, vocês estão sofrendo, vocês estão sendo pressionados, não é sobre uma geografia diferente, é sobre uma convicção diferente, porque pode estar tudo errado ao meu redor, existe algo aqui dentro que tem uma paz que excede todo conhecimento e pensamento humano, amém? Quantos creem nisso? Está tudo bem, se lá fora nós vivemos uma crise econômica, aquilo que nos move é inteiramente superior. Pode estar tudo um caos ao nosso redor, mas aquele que habita em nós é inalterável. Nenhum dos seus projetos podem ser frustrados. As pessoas podem dizer o que quiser, mas existe uma voz que está ecoando no céu, e ela está encontrando nosso coração nesse tempo, e nós estamos entendendo que essa voz ela é inconfundível, e passe o que passar, nada, repito, nada vai nos paralisar. Feche seus olhos agora nesse momento.